Beleza? Estamos juntos? Muito bem. Dali, concurseiro. Valendo? Valendo. Dali, concurseiro, dali, concurseira. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Por aqui no seu Cláudio Feitosa, Direito Administrativo. Já na área e hoje iniciando um projetinho massa, em parceria, em collab com o IB Concursos, gabaritando o Direito Administrativo. Isso mesmo, teoria em questões. Daqui para frente, uma vez por semana, teremos esse encontro, hein? Já agenda aí toda quinta-feira, pelo menos 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, fazendo questões, revisando a teoria e tendo a pegada de questões de diversas bancas, inclusive de concursos com banca aberta, com edital já aberto. Daqui a pouco, inclusive, vamos comentar esse ponto. Mas antes disso, vou fazer a chamada para saber quem está com a gente desde o início aqui, começando exatamente, ao vivo, agora, live, às 19h08. Eu vejo aqui com a gente Eugênio Moura, aquele abraço, Acla Vieira também, Cícera, Lígia Maria, muito bem, Cristiane Bezerra, quem mais? Temos também aqui a Cícera, Cristiane Maria de Fátima Oliveira, muito bem, muito bom, Sebastião Ferreira, olha que massa, e eu sei que o IB Concursos, por ter essa referência e ser reverendado aqui no todo o interior do estado, muita gente de diversas cidades, né? Inclusive, além de Fortaleza, muitas cidades do interior do estado. Visualiza só, coloca no chat para mim de onde você está assistindo, só para a gente perceber exatamente essa variação, já que tem diversos concursos, inclusive municipais, com edital aberto. Coloca para mim, Neidinho, por exemplo, boa noite também. Eugênio Moura, lá do Crato, Cratinho de Açúcar, Rosana aqui de Fortaleza, olha aí, Hanna também, Pentecoste, boa noite, Missão Velha, Fabiana, Ismênia Feitosa, boa noite, Missão Velha, Orosa, Aquiles, Ari, aqui, Abaiara, Novo Oriente, passou alguém? Passou. Araripina, Pernambuco, aquele abraço, Nova Olinda também, Barro Maria de Fátima, olha que massa, olha que massa. Por isso, vamos nessa, somos juntos, como mencionei, viu? A ideia, o nosso projetinho é, uma vez por semana, nessas quintas-feiras, nós teremos um momento para revisar direito administrativo, na parte de teoria, destacando os pontos mais importantes, mas já visualizando como o assunto aparece na prova, como mais uma vez, provavelmente, vai aparecer naquela do seu domingo, no dia da aplicação da prova. Cascavel também, Carliane, Sebastião, Beberibe, Canidé, Francisca, Nayana, muito bem, Assaré, Saulo, muito bem, muito bom. E veja, muitas das cidades, inclusive aqui, com editais lançados. Veja, por exemplo, o caso de Beberibe, né? Edital lançado, banca já escolhida, inclusive vou espelhar isso para vocês. Mas antes, além de agradecer você desde o início, com a nossa chamadinha aqui feita e constatada, daquele abraço também para o nosso mestre Leonardo. Leonardo, aquele abraço, muito massa, ter mais ou menos essa parceria. Desde 2022, estamos firmes, estamos juntos, visualizando, então, esses pontos importantes. Beleza? Vamos nessa, então, já vou espelhar aqui, já vou espelhar os concursos com editais já na praça e que estão prestes a sair, só para você perceber que uma coisa a gente não pode falar é que não tem um edital para se dedicar, né? Porque são vários a serem divulgados. Veja só, esse lance aparece para vocês. Dá todo mundo aqui com facilidade para ter um concurso para chamar de seu. Aparece para vocês, né? Sim? Deixa o joinha para saber se está espelhando direitinho. Muito bem. Então, veja só, né? Aqui próximo de Fortaleza, eu sei que alguns de vocês super interessados nesse certame, nesse concurso, tá aí. O edital de Beberibe, Banca, Consupan e também no Mauriti, temos também edital com banca decidida, escolhida, nesse caso, Fundetec, isso mesmo. Além disso, próximos concursos envolvem também Lavras da Mangabeira, e aí vários outros concursos que estão para sair, como, por exemplo, Quixadá, o próprio Aquiraz, o novo concurso Barbalha também, no Eusébio, diversos concursos. Só para a gente ter a perspectiva, gente, de editais no interior do estado, sem citar os concursos na capital propriamente ditos e sem citar também os concursos federais. Então, como eu mencionei, se tem uma coisa que a gente não pode, de forma alguma, reclamar, é a fartura de editais.
E olha que em outros momentos, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo as coisas. Já vivenciei contextos de não ter edital na praça, ou raríssimos. E aí você imagina, né, a concentração naquele único concurso que às vezes está na praça. E a propósito, deixe-me apresentar o pessoal que está chegando agora. Sou o professor Cláudio Feitosa, professor de Direito Administrativo. Essa é a área que eu também leciono em cursos para concurso e OAB, e também é a área que eu advogo. E aí, como mencionei, na parceria, só que dei concursos desde 2022. E com resultados, o melhor é isso, né? O concurso dá para a gente acompanhar em médio espaço, já perceber os resultados disso. Já com aprovações, como, por exemplo, veja só, no interior do estado, desde Farias do Brito, com o primeiro lugar, Nova Olinda, Jijoca também, de Jericoacoara no ano passado, Granja, Barro, Jaguaretama, vários no primeiro lugar. Eu sei que você diria assim, poxa, ótimo que seja no primeiro, no segundo, no terceiro, mas o importante é ser convocado durante o prazo de validade. Então, imagine a quantidade de aprovados, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos na preparação. E assim, gente, com a mesma dimensão, a mesma ansiedade e dúvida que provavelmente você esteja aí do outro lado. Poxa, será que concurso é para mim? Ou será que dará tempo se preparar, se tornar competitivo e ser aprovado? Será que esse estado de concurso mesmo funciona? Pois é, todas essas ansiedades, dúvidas, muitos dos aprovados, primeiro e outros, também tiveram. Porque se a gente está participando de uma competição, a gente não tem muita certeza da vitória. A gente pode ter certeza de um rumo a seguir. A gente pode ter certeza da sistemática ser seguida com a disciplina. Mas o resultado propriamente dito, evidentemente, não dá para cravar, assim seria muito bom, né? Cravar antecipadamente antes de começar a competição. Mas digo para vocês, esse tempo todo, mais de 12 anos na preparação de concurso, aqueles que combinam dedicação, disciplina e um pouco de renúncia, conseguem chegar lá, mesmo com todas as dúvidas, mesmo com toda a ansiedade que faz parte de quem participa de uma competição. E é todo desejo, todo nosso estímulo. E por isso estamos juntos, a partir de hoje, nas próximas quintas-feiras, destacando, então, os nossos pontos do direito administrativo. O nosso curso, especialmente, teremos, assim, a aula vivo, que também ficará gravada, com um link disponível lá pelo Instagram, por exemplo, é um dos canais que eu sempre utilizo para poder interagir, esclarecer alguns pontos, e no final teremos simulado e revisão também final. Aqui, ó, também simulado e revisão final. Então, o nosso curso Gabaritando Direito Administrativo, Teoria em Questões, ele tem a missão de tratar dos pontos mais importantes do direito administrativo na teoria, mas, como eu disse, sem esquecer a pegada de como o assunto cai propriamente em prova. E aí nós temos exatamente simulados, revisão final e o acesso ao curso, pelo menos um ano, mas nesse período poder acessar quantas vezes desejar. Inclui nossa apostila, a apostila de Direito Administrativo, o que mais? Acesso a provas anteriores e aqui, por exemplo, nosso Leonardo, nosso Major Leonardo, lá no interior, lá na sede, com as aprovações. Bom, essa é a central de vendas, eu quero que você printe, para você ter acesso e conseguir, veja só, para você ter acesso e conseguir um preço diferenciado do curso para quem está iniciando. Eu sei que alguns de vocês já fazem parte da plataforma, mas para quem estiver iniciando e desejar um preço diferenciado, printa o Zapão aí, o Zap. Printa o Zap, porque você vai ter acesso a falar diretamente com o pessoal de B Concursos e vai conseguir, tenho certeza, um desconto especial, especialíssimo, e é isso que você desejar também aqui no QR Code. Combinado? Vale, hein? Garanto, valendo demais, porque a partir de agora a gente começa, então, a nossa jornada em relação ao direito administrativo, teoria em questões. Joia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Tudo certo? Até aqui? Tranquilo? Até aqui? Dúvidas? Joinhas na tela? Muito massa. Muito bom. Então, já vou espelhar o material que você também já deve ter tido acesso, o material com as questões. Mas deixa eu combinar uma coisa, tá? Logo na sequência, você vai receber o material com os cards, os mapas mentais, que eu sempre utilizo nas aulas online, porque eu sei o quanto otimiza a compreensão, a sedimentação, a memorização dos assuntos. Então, assim que acabar a nossa live, você já vai ter acesso ao nosso caderno de questões da aula de hoje, já está posto.
mas eu digo a resolução com o caderno de questões com os mapas mentais, aquilo que a gente utilizar nos próprios slides, tranquilo? Você já vai poder possibilitar, então, o acesso. Deixa eu só te mostrar aqui um dado antes de começar propriamente as questões, que é o nosso cronograma, de como está previsto, então, a nossa abordagem do direito administrativo dessas matérias mais cobradas. Já vou espelhar aqui, ó. E aí você vai perceber o nosso cronograma aqui, de como, então, a gente vai visualizar o direito administrativo, de como tá dividido o nosso conteúdo. Detalhe, se você ainda não segue o Tio, se você ainda não segue o professor Cláudio Feitosa, está valendo esse é o nosso Instagram. Esse, por exemplo, é um canal muito massa para a gente interagir e tirar dúvidas em relação às matérias do nosso curso, tá? Mas, ó, esse é o nosso cronograma. Curso gabaritando direito administrativo, EB concursos, teoria em questões. Hoje, por exemplo, você visualizou aí, né? Com as matérias do caderno de questões, aula 1, administração pública, princípios, regime jurídico administrativo e princípios. Serve, inclusive, para você que está começando agora, começando do zero. É uma matéria que abre alguns caminhos do direito administrativo, massa que a gente possa começar exatamente por essa matéria, por esse ponto. Aula 2, próxima semana, organização da administração pública, estudar aquela parte também de órgãos públicos. Aula 3, poderes administrativos, aí segue, Major, segue a sequência. Na aula 4, atos administrativos, que é um assunto, e todas as bancas, essas que eu mencionei há pouco, Consulpan e etc., adoram atos administrativos, como também probidade administrativa, agentes públicos, licitações e contratos. Eu digo para você que esse é o recorte do direito administrativo que invariavelmente aparece em diversas bancas. Em diversas bancas. Esse é um conteúdo que é padrão, que é repetido quase que a exaustão, sabe? Todas as bancas gostam de cobrar. Seja os concursos municipais, seja os concursos estaduais, os federais. Eu diria que não tem. Se cai direito administrativo, muito provavelmente serão essas matérias que serão cobradas. Então, a gente já sabe antecipadamente aquilo que deve ser previsto, se o edital ainda não saiu, e se saiu, pode confirmar como essas matérias elas estarão previstas. Então, a aula de hoje, aula 1, começa aqui, ó, administração pública e princípios da administração pública, como mencionei, comecinho mesmo do direito administrativo. Beleza? Tranquilo? Aqui, se puder ampliar, deixa eu ver se eu consigo. Melhorou? Melhorou? Beleza, pronto. Está aí o nosso cronograma. Rosana, entra naquele zap, naquele número que eu mencionei há pouco. Se o IB Concursos conseguir afixar o número do WhatsApp, conseguir afixar melhor ainda, porque o pessoal que vai entrando já acessa no WhatsApp e vai conseguir baixar o material se ainda não baixou. Beleza? Acho que vale a pena e a Rosana vai conseguir também fazer o acesso do material. Certo, Rosana? Beleza, IB? Então, vamos nessa e vamos juntos. Bom, repare que quando eu falo de princípios administrativos, para quem já vem estudando, vai lembrar de cara do LIMP, né, os 5 princípios básicos, clássicos, previstos, inclusive, na Constituição Federal. Entretanto, eu preciso dar um passinho atrás para a gente começar a parte teórica antes das questões. A primeira delas é que, não sei se vocês sabem, mas nós não temos um código de direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público que não tem um código para chamar de seu. Como acontece com o direito penal, sabe? Como acontece com o direito civil, que tem um código, ou seja, uma legislação que organiza os assuntos e tudo bonitinho, nós não temos isso. Nós temos diversas leis, cada uma tratando de um assunto. Mas nós temos uma diferença. Nós somos um dos poucos anos em que a Constituição, né, ela abriu um tópico, mais do que isso, abriu um título para falar, então, dos assuntos do direito administrativo. Então, nesse título, nesse tópico, que vai, basicamente, onde se concentram esses assuntos, né, onde, basicamente, vai do artigo 37 da Constituição ao artigo 41, nesse intervalo de artigos, temos diversos assuntos, alguns, inclusive, que iremos falar, como, por exemplo, licitação, o concurso público, propriamente dito,
as regras que se aplicam a servidores, como teto remuneratório, acumulação de cargos, as hipóteses de aposentadoria que você, servidor, vai ter direito, e até mesmo a estabilidade e os casos em que um Estado pode perder o cargo. Então, muitos dos assuntos do direito administrativo estão concentrados na própria Constituição, entre o artigo 37, 38, 39, 40 e 41. Tem problema não, porque nos próximos encontros, em vários momentos, a gente vai voltar nesse ponto, vai beber na fonte da própria Constituição. Mas olha que coisa. Antes da Constituição enumerar esse tantão de assunto, essas várias matérias, a Constituição diz o seguinte: poder público, vem cá. Antes de falar de concurso, licitação, teto remuneratório, acumulação de cargos, você tem que observar, você, poder público, tem que obedecer isso aqui, os princípios administrativos. Vem comigo, observe só. Então, diz a Constituição no artigo 37, diz a Constituição no artigo 37, que a administração pública, por ora associa a administração pública, que é tudo que a gente compreende, entende como poder público, tá? A administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes, seja da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios, e aí cita exatamente o quinteto principiológico mais famoso do Brasil, os 5 princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a Constituição diz. E também é o seguinte, e aí na sequência que a Constituição vai enumerar, sistematizar aquele tanto de assunto que eu mencionei há pouco. Mas o que eu quero dizer, olha a importância dos assuntos. Antes de observar ao seguinte, vem cá, poder público, você tem que cumprir, veja o verbo na Constituição, obedecerá, você tem que cumprir os princípios. O bom e velho, juntando para quem está chegando agora, né? O bom e velho mnemônico do LIMP. Está na tela exatamente os princípios constitucionais expressos, o bom e velho LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? O quinteto principiológico, como eu disse, mais famoso do direito nacional, os 5 princípios que juntos LIMP. Então, você sabe, daqui para frente, quando eu falar de LIMP, eu estarei me referindo a esses princípios. E é interessante, porque até mesmo na época das eleições, os políticos nos debates, nas campanhas, quando falar de administração pública, eles citam os princípios na ordem, eles mesmos memorizaram o bom e velho LIMP, não é só mnemônico de concurseiro, não. Os políticos também utilizam para lembrar dos 5 princípios previstos, expressos, grafados, escritos na própria Constituição Federal. Beleza? Esse é o primeiro ponto, e é claro, a gente vai compreender e vai lembrar o que significa cada um desses princípios. Mas antes, vale a gente lembrar que existem outros princípios que estão na própria Constituição, até mesmo de maneira implícita. E o que é um princípio implícito? É um princípio que não está escrito, mas é possível deduzir, é possível compreender, é possível inferir que essa ideia existe, embora não esteja escrita. Os princípios, então, na Constituição, podem ser escritos, como, por exemplo, bom e velho LIMP, e também eu tenho princípios que estão de maneira implícita. Mas o que eu quero destacar nesse momento, quero destacar agora, é que isso estou pegando a Constituição como referência. Porque lembra que eu disse que não temos um código de direito administrativo? Nós temos diversas leis do direito administrativo. E se formos em uma dessas leis, nós encontraremos os princípios próprios daquele assunto. Por exemplo, se formos no assunto da licitação, nós encontraremos princípios específicos que se aplicam ao assunto da licitação. Se formos na improbidade administrativa, encontraremos princípios previstos também lá. E se formos na lei de processo administrativo, nós encontraremos na tela esses princípios que estão expressos. E aí surge um outro mnemônico. Ah, Cláudio, então vê se eu entendi. Pegando os princípios expressos, eu posso ter diversos mnemônicos. O LIMP são aqueles princípios previstos expressamente na Constituição. Mas se eu mudar o termo, se eu pegar uma lei, eu vou ter outros princípios expressos, como acontece nesse caso aqui, na Lei 9784, sempre lembrada também pelas bancas de concurso, Lei de Processo Administrativo, e nesse caso nós temos 11 princípios. 11 princípios expressos.
Para lembrar dos princípios previstos nessa norma, nessa lei, como é que eu posso fazer? Posso lembrar desse mnemônico, fácil, ser, MPM. Fácil, ó, fácil, ser, MPM. E essa brincadeirinha vai longe, porque se a gente pegar, como eu mencionei, a lei de licitação, nós teremos outros princípios lá, e lá tem mais, hein? Mais de 11, o dobro. Tem 22 princípios expressos na parte de licitação. Mas cada momento com seus princípios, hoje, basicamente, a gente vai destacar os princípios que estão expressos na Constituição e alguns outros princípios, até implícitos, mas que aparecem muito nas provas de concurso, mesmo desse âmbito dos princípios. Então, até agora, a gente já sabe que os princípios podem estar de maneira expressa, de forma grafada, está lá o princípio, ou às vezes de maneira implícita, na Constituição e também na legislação. Agora, observe o seguinte, dá para a gente construir uma espécie de uma teoria geral dos princípios, uma teoria geral dos princípios, e fica ligado que cada um desses diagramas, lotes de questões cobrando isso. Então, acompanhe comigo, ó. Princípios, por exemplo, dizer que os princípios são normas, e por isso obrigam você, futuro servidor, obrigarão você, futuro servidor. Ou seja, os princípios não caem nessa. Princípios não são meras recomendações apenas. Porque, como são meras recomendações, caberia ao servidor decidir se cumpre ou não. E não é assim com os princípios. São normas. Lembra como a Constituição fala do LIMP? Obedecerá, major. Olha a força. Está mandando. Então, os princípios são normas e, por isso, trazem consigo a obrigatoriedade de serem cumpridos, de serem observados. Combinado? Uma outra ideia bem legal é que não há hierarquia entre os princípios. Várias questões, inclusive algumas da lista de hoje, falaram sobre isso. O princípio X superior ao Y. O princípio expresso é superior a um princípio implícito. Não há hierarquia entre os princípios. E, por fim, nessa ideia de teoria geral dos princípios, eu posso falar que toda administração pública deve obediência aos princípios. Lembra que eu dizia que a gente pode associar que quem deve observar os princípios é todo o poder público? Pois é. Então, todo o poder público, tudo aquilo que a gente compreende como administração pública, deve observar, deve obedecer os princípios. Mas, se preferir, já querer nominar quem são esses componentes da administração pública, de olho na tela, olha esse esquema. Olha esse card. Esses são os caras que juntos compõem isso que a gente chama de poder público. Esses, então, são os componentes da administração pública. Na próxima aula, inclusive, é que nós vamos estudar propriamente as características, as formas de organização da administração pública direta, formada pelo MUD, ó, administração direta, e a administração pública indireta, formada pelo FASE, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Então, por exemplo, se na sua cidade existe uma autarquia de trânsito, essa autarquia, evidentemente, tem que cumprir os princípios administrativos. Se na sua cidade tem uma empresa pública, essa empresa pública tem que cumprir também os princípios administrativos, todos eles, tá? O LIMP e Companhia Limitada. Beleza? Tudo certo até aqui? Bom, mas como eu disse, muitas das questões da aula de hoje, elas se concentrarão nos 5 princípios mais famosos do direito pátrio. E aí surge exatamente esse mapinha mental, quase como um oráculo, sabe? Em vários momentos a gente vai retornar essa ideia, porque elas trazem a síntese, quer dizer, cada um desses princípios, logo abaixo, tem um resumo, tem a síntese, as expressões mais importantes para compreender e gabaritar muitas das questões que envolvem cada um desses princípios administrativos. E essas ideias a gente vai começar a aplicar exatamente a partir de agora, logo com a primeira questão. Joia? Então, apresentação rápida, mas fundamental, para a gente destacar os pontos dos princípios, para aí sim
passar a primeira marcha, visualizando a primeira questão na tela, e vamos nessa, vamos juntos, tá? No chat você fica à vontade para colocar sua dúvida, mas no chat também você quer o seu gabarito. Vamos nessa, vamos juntos, construindo a lista de hoje. Antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui para saber como é que está aqui. Beleza, B, show de bola. Central de atendimento, muito bem. Aqui. Vou tentar, assim, eu acho que aumentar mais, né? Deixa eu ver se dá certo assim, peraí. Melhor? Acho que dá certo assim, né? Beleza. Já estou vendo gabarito na tela, mas vamos lá. Primeira questão, questão Consuplan, diz o seguinte. O caput, exatamente, né, a cabeça do dispositivo, aquele que a gente estava lendo anteriormente, da Constituição enumera os princípios básicos da administração pública. Esses princípios se aplicam a todo mundo. Ele vai dizer aqui, aos três poderes, administração pública direta e indireta, e serve de norteadores para a atuação ética dos servidores públicos. Aí, ele diz, um servidor público deve pautar sua atuação no princípio segundo o qual sua atuação, olha que redação danada, mas é assim mesmo, seja voltada ao atendimento geral, ainda que venha a interessar pessoas específicas, não sendo a sua atribuição atribuída, expressãozinha para você perceber como as bancas também, elas engancham aqui na redação, mas é tudo de prova. Mas a entidade, quer dizer, não sendo imputada, né, não sendo a atuação atribuída ao agente público, mas sim ao servidor, a entidade estatal a qual se vincula. Uhum. Trata-se do princípio da... E aí, Major, qual é o princípio que diz, olha, os atos que o poder público pratica não devem ser imputados à pessoa do servidor, mas devem ser direcionados ao próprio poder público. E isso, vai dizer, serve para as boas ações, ou as ações mais afirmativas, um ponto de vista de produzir algo decente, seja nas ações também que talvez não sejam tão boas ou onerosas. Por exemplo, se determinada delegacia de polícia, órgãos públicos, se determinada delegacia de polícia, ela faz uma apreensão de produtos roubados, furtados, de drogas, enfim, está lá tudo posto. Não pode o agente público, o delegado, o inspetor, o escrivão, enfim, tentar se promover às custas da apreensão, imputando a atuação a ele, a própria pessoa. Por quê? Porque a ação da apreensão pertence ao poder público. Então, na hora de fazer uma ação, eu tenho que lembrar, eu não sou o proprietário dessa ação, eu sou apenas um servidor público, então a ação pertence ao próprio poder público. E na hora que esse policial estiver dirigindo uma viatura e colidir com o carro de um particular, eu vou pegar o mesmo raciocínio. Esse prejuízo não deve ser imputado à pessoa do servidor, deve ser direcionado a quem? Ao poder público, entrar com processo contra o poder público. Essa ideia que a questão fez alusão, essa ideia traduz, gabarita comigo, ó, traduz exatamente o princípio na tela, princípio da impessoalidade. Por esse princípio, é correto dizer que ele corresponde a buscar finalidade pública, tratar as pessoas não com subjetivismos, porque se eu tratar alguém, um usuário, um cidadão, eu servidor público, tratar uma pessoa com favoritismos e outras com perseguições, eu estou utilizando um critério não que seja impessoal. Eu estou utilizando um critério próprio, subjetivo. Isso não é o que se espera de um servidor. E, além disso, aquilo que eu mencionei há pouco, ó, veda-se a promoção pessoal, que é exatamente o gestor tentar pegar carona nas ações do poder público como se fossem suas. Isso deve ser evitado, mais que isso é proibido pelo princípio da impessoalidade. Gabarita comigo, a primeira, então, aí sim, hein? Vale pela letra D, princípio da impessoalidade. Eu sei que muitas das ideias que a gente vai compartilhar hoje, dos princípios da impessoalidade, moralidade, você vai perceber ainda,
bem distante da prática, da realidade, das nossas situações do dia a dia. Mas digo para vocês que num passado não muito distante já foi muito pior. É claro que existe aí uma diferença muito grande do que deveria ser, né? Como deveria ser, o que é, eu sei disso. Mas duas coisas. Primeiro, para fins de prova, eles vão perguntar sempre o que deveria ser. Porque isso muito é do direito, o que deveria ser. E segundo, como mencionei há pouco, a distância entre a teoria e a prática, ela existe ainda, mas ela vem diminuindo. Por quê? Porque um agente hoje que desrespeita um princípio de forma intencional, algumas das situações pode cometer improbidade. Então, não vai passar, provavelmente, impune, leso a qualquer tipo de ação. Então, a primeira questão fala desses princípios, que é riquíssimo em relação àquilo que deveria ser, e traduz, então, o princípio da impessoalidade. Beleza? Tranquilo? Tem mais sobre o assunto, tem mais sobre a questão. Sobre essa história do que deveria ser e o que é, eu não sei se está dando para vocês visualizarem, mas olha esse caso. Você deve estar lembrando de um bocado de situações mais ou menos assim, né? De desrespeito a esse princípio, em que o gestor pega carona, baixa o peito, fui eu que fiz, eu que arrumei, eu não sei o quê. Tudo isso viola o princípio da impessoalidade. Mas olha essa situação aí, e várias outras. Prefeito que manda fazer um bolo de quase 50 mil com fotos dele, ó o pessoalismo, para comemorar o aniversário da cidade. O pior com o dinheiro do erário municipal. Ora, nesse caso, não está havendo uma confusão entre público e privado? Demais. Se isso não violar a impessoalidade, aí pronto. Qualquer coisa nem viola mais. E eu daria vários outros exemplos de princípio da impessoalidade. Vamos fazer o seguinte, eu vou diluir os exemplos ao longo do nosso curso, para a gente poder avançar compreendendo outras questões. Primeira questão, letra D de Dali. Vamos nessa. Para frente, vamos. Segunda questão na tela diz o seguinte, aqui foi Fundação CETRED, hein? Segunda questão diz assim, assinale a alternativa que se refere ao princípio da administração pública, segundinha, que está relacionado com as garantias básicas, já que todas as pessoas têm direito a receber informações sobre os seus interesses especiais, interesses também coletivos ou gerais das instituições públicas, salvo as hipóteses de sigilo previstas em lei. Estamos falando de que princípio administrativo? Repare, esse tipo de questão é assim, dezenas de outras com a mesma vibe, o mesmo espírito, sabe? Com a mesma ideia de colocar a tradução lá, a ideia geral para você gabaritar. Uma questão, tanta gente está acostumada, mas é fácil, porque a gente já está acostumado com esse tipo de questão, ninguém vai ser pego de surpresa, inclusive aqui no IB Concursos. Qual a sua resposta? Segundinha, letra E, segunda letra E, onde ele fala de que o poder público deve dar dados, informações, seja informações pessoais, chamamos de informações especiais, ou se deseja uma informação, se existe algum tipo de licença que determinado empresário quer colocar um lote ali, né? Porque se tiver um lote, talvez vai valorizar aquelas áreas, quer buscar essa informação, o poder público ele não pode negar. Nem essa e nem a maioria das informações. E você reparou, eu não disse todas as informações. O padrão é que o poder público deve divulgar, deve publicizar. Afinal de contas, se a administração é pública, ao público é dado o direito de saber o que acontece em sua administração. É ou não é? A administração pública não tem dono, então o que acontece na administração pública deve, então, ser divulgado a qualquer pessoa, seja a publicidade ou a transparência ativa, que é aquela que o poder público divulga, por ato próprio mesmo, nos diários oficiais da vida, por exemplo, seja aquela publicidade ou transparência passiva, que é aquela que quando alguém, você, eu, busca a administração pública informações de um dado, ou de alguns dados, como uma certidão, por exemplo, porque você foi aprovado no concurso e precisa disso para tomar posse. Você pede a administração pública, e se ela não informar, não te der a certidão, ela está desrespeitando um princípio, nesse caso, o princípio da publicidade. Portanto, muito bom, gabarito comigo, princípio da publicidade. Em resumo, Cláudio, o que eu posso dizer da publicidade? Na tela, publicidade é divulgar, é informar, para que haja controle ou possibilidade de controle e transparência. Ora, aquilo que não é divulgado não é sabido.
Então, como é que a gente vai saber se o prefeito respeitou a legalidade se ele não tiver que divulgar? É ou não é? Então, a administração pública deve divulgar, porque se a administração pública não tem dono, ela precisa, então, informar os administrados, que são os que custeiam a máquina pública, a máquina administrativa. Então, a publicidade é isso. Traduz a ideia de divulgar e informar para que haja transparência e para que haja controle. Segundinha é nossa, hein? Tranquila. Segunda, letra E, princípio da publicidade. Joia? Bora nessa, vamos nessa. São 9 questões do nosso roteiro de hoje. Terceira questão, já na tela, IBAD. Banco IBAD diz o seguinte: indique qual é o princípio da administração pública que orienta a atuação dos gestores públicos na busca constante por, aqui, ó, resultados mais efetivos. Sim, com a redução de custos e minimização de desperdícios de recursos, gerando, assim, uma melhor prestação de serviços à sociedade. E aí, chat na tela com a resposta. Terceira, princípio, então, diz, olha, evitar desperdícios. Porque o orçamento, ele é limitado, é um cobertor curto, não vai dar para tudo, infelizmente. Então, é preciso otimizá-lo, fazer mais com menos. Isso tem tudo a ver, letra A, isso tem tudo a ver, sim, princípio da eficiência. Olha que ele já colocou redução de custos, né? Otimizar os gastos com o poder público, minimização de desperdícios. Tudo a ver mesmo com o núcleo central do que quer dizer esse princípio da eficiência. Eficiência está na tela, diz, então, bora planejar, né? Porque aquilo que é planejado tende a não ser mais oneroso do que deveria ser. Vamos planejar. E depois que realizarmos o planejamento, mãos à massa, vamos executar. Executar com rapidez, perfeição e rendimento. Rapidez, perfeição e rendimento. Guarda essas expressões e, com o tempo, naturalmente até, né? Você vai associar essas ideias logo ao princípio de cara, assim. Quando falar, por exemplo, de divulgação, transparência, você vai procurar logo o princípio da publicidade. E, por sua vez, o princípio da eficiência traz consigo, então, essas ideias. Bora poder planejar, bora também executar com rapidez, celeridade. E aí, às vezes, eles trocam por expressões sinônimas, sabe? Rapidez, celeridade. Está no mesmo. Perfeição, completude. É fazer o serviço completo. O poder público que faz uma obra, mas não sinaliza, faz o asfaltamento, tá? Mas depois não sinaliza. Ele está sendo eficiente? Não está. Porque eficiência envolve fazer o serviço completo, amigo. Perfeição. E rendimento, fazer mais com menos. Beleza? Eis, então, o princípio da eficiência. Vale só acrescentar que esse princípio, ele não estava na Constituição, não é? Quando ela foi promulgada em 1988. Só com o tempo, lá em 1998, no âmbito da Emenda Constitucional 19 de 98, é que, então, surgiu, deixa eu trocar aqui, então, esse princípio de forma expressa. Então, o princípio da eficiência, aqui, princípio da eficiência, foi colocado na Constituição, passou a fazer parte do time de princípios expressos pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Chamada de quê? Chamada de reforma administrativa. Reforma administrativa. Que, inclusive, estão tocando aqui no Congresso uma outra reforma administrativa, né? Reforma administrativa, parte 2. Estão sendo discutidas, é preciso acompanhar tudo isso. Mas, enfim, em 98, voltando no tempo, nós tivemos mudanças na Constituição, diversos assuntos foram modificados, e aproveitaram, e como os assuntos foram modificados muito nesse âmbito de tornar o poder público eficiente, eles decidiram, então, escrever o princípio da eficiência em 1998 na Constituição, pela Emenda Constitucional 19, no âmbito da reforma administrativa.
Beleza? Vem comigo para a próxima questão, questão 4, questão agora da FGV. FGV, Fundação Getúlio Vargas, quarta questão, diz o seguinte: ao estudar direito administrativo para determinado concurso público, a Eurídice, é isso mesmo, produção? Eurídice observou que os princípios expressos no artigo 37, caput da Constituição, assim como os implícitos do texto constitucional, são de crucial relevância no âmbito do regime jurídico administrativo. Nesse cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos nessa, vamos juntos, letra A. O princípio da eficiência, expresso na Constituição de 88, é de fundamental importância para a gestão, para a gestão administrativa, diante da necessidade de atender o interesse público. O que vocês acham? O princípio da eficiência é fundamental importância, ele fala da gestão. Óbvio, está batendo. Eu esperava que ele dissesse mais, mas o que está dito até aí está correto? Deixa eu dar uma olhadinha nos demais. Letra B. O princípio da supremacia do interesse público, ó, princípio da supremacia do interesse público, expresso na Constituição. Opa, se quiser aqui parar, já pode. Não é um princípio expresso na Constituição. Supremacia do interesse público é importantíssimo, né? A propósito, é um dos pilares do que a gente fala de regime jurídico administrativo, mas é um princípio implícito, não é um princípio expresso na Constituição. Já posso tirar com segurança a letra B. Confere. Letra C, o princípio da publicidade, implícito na Constituição, é um dos expressos, já posso dar aquele abraço mais com tchau, com a letra C. Letra D, o princípio da moralidade, ó a brincadeira, estou ligado, implícito, falso, muito falso, e a letra E, o princípio da segurança jurídica, por não estar expresso na Constituição, não é aplicado ao regime jurídico administrativo. O que você gabarita? Letra A ou letra E? Coloca no chat. Letra A ou letra E? Letra A ou letra E? Porque o princípio da segurança jurídica, realmente, ele não está expresso na Constituição. Mas lembra daquela ideia de uma teoria geral que pode ser aplicada aos princípios? Que os princípios, todos eles, independentemente do status, eles obrigam a administração pública, seja expresso, seja implícito. E o princípio da segurança jurídica, que é um princípio implícito, ele obriga também que nem a legalidade. Voltemos, aqui, ó, não é aplicável, ficou falso. Então, gabarita comigo, quarta questão, letra A. E a gente tem que se acostumar com aquelas questões em que, às vezes, a gente quer ler mais, que é um item completo, como provavelmente a gente leu, estudou, e veja, não está dito para marcar completa, é para marcar correta. E de forma sucinta, o que diz a letra A, está certo. O princípio da eficiência expresso na Constituição é de fundamental importância para a gestão administrativa, não é, com certeza, fazer mais com menos, além de planejar e etc. Então, quarta questão na tela, quarta questão, letra A, de aprovação. Tudo certo? Deixa eu voltar aqui para o chat. E aí, gente, beleza até aqui? Se tiver joinha, deixa os joinhas na tela, para a gente avançar, visualizando, então, os próximos pontos, outros princípios também. Muito bom. Chuva de joinhas, muito bom. Show de bola. Vou puxar, então, aqui nossa próxima, quinta questão, Instituto AOCP. Uma questão já mais alongada, tem isso não, vamos nessa. Questão 5 diz: os princípios da administração pública norteiam a atuação dos agentes públicos e garante legalidade, transparência, eficiência na gestão dos recursos públicos. Além dos princípios explícitos, a doutrina e a jurisprudência também reconhecem princípios implícitos que complementam a atuação administrativa. A respeito dos princípios da administração, atenção, marca alternativa fake. Marca alternativa incorreta. Então, o enunciado da questão é mais pedagógica do que qualquer outra coisa, né?
fala dos princípios expressos, princípios implícitos, mas pede para marcar a incorreta letra A. O princípio da impessoalidade, lembra dele? Determina que a administração pública deve tratar todos os administrados de forma isonômica, vedando qualquer favorecimento ou discriminação indevida. Isso tem a ver, sim, com o princípio da impessoalidade, especialmente quando a gente lembra da isonomia. Lembra? Não tratar com favoritismos, esse ou aquele, nem com perseguição fulanos cicranos. Portanto, letra A está certo e eu já excluo. Ó, afinal, ele quer a falsa. Letra B. O princípio da publicidade exige que todos os atos administrativos sejam amplamente divulgados, sem exceção, garantindo acesso irrestrito a informações públicas. Opa, aqui a gente fica ligado, liga que o pisca-alerta, porque eu dizia, a maioria dos atos devem ser divulgados, não todos, porque há espaço dado pela própria Constituição para o sigilo de algumas ações estatais. Sim, a publicidade é a diretriz, é o princípio, divulgar, informar, mas a própria Constituição, que elege o princípio, também elege exceções. Portanto, informações que dizem respeito à segurança, vou colocar aqui, ó, exceção à publicidade. E lembra que essas anotações aqui você vai receber assim que acabar a aula, com esses cards, os nossos rabiscos também. Então, exceção à publicidade, ou seja, casos em que há o sigilo envolvendo intimidade, assuntos de foro íntimo e assuntos que dizem respeito à segurança. Assuntos que dizem respeito à segurança do Estado e da sociedade. Então, esses assuntos devem ser sigilosos, como, por exemplo, o inquérito policial. O inquérito policial está lá o delegado, investigando determinada conduta. O que ele vai ali coletando informações, depoimentos, conclusões, resultados de perícias. O que está dito ali? Ele deve divulgar ao barra pesada? Deve divulgar a um curioso qualquer? Não, não deve. Por quê? Porque o inquérito policial, ao contrário da maioria dos atos, o inquérito policial, como alguns poucos, sigiloso. É sigiloso. Então, voltemos, a letra B está falsa, já vou gabaritar aqui para a gente seguir. Letra C, o princípio da moralidade impõe que os atos administrativos devem respeitar padrões éticos de honestidade, de probidade, considerando não apenas a legalidade formal, mas também a adequação moral das decisões. Em outras palavras, né, traduzindo aqui o juridiquês, nem tudo que é legal é moral. Às vezes, o ato está previsto na lei, mas aí, digamos, o prefeito escolhe algo que a lei traz, mas que é completamente imoral. Não sei se você está acompanhando, mas vez ou outra, os órgãos de controle do Estado, tribunais de contas, sabe? Ministério Público, tem impugnado decisões do prefeito com base na lei, mas escolhendo bandas super caras para fazer um evento local, quando, por outro lado, está faltando o básico, gases no posto de saúde. Embora a escolha seja legal, contratar uma banda para fazer uma inauguração de obra pública, ou a festa da cidade, essa escolha, no momento que está faltando tudo, ela é legal, mas é imoral. Em outras palavras, é o que está dito aqui na letra C, sabe? Letra B, o princípio da eficiência busca garantir que a administração atue com produtividade, confere, e qualidade na prestação dos serviços públicos, otimizando os recursos e reduzindo os desperdícios. Show de bola. E a letra E, o princípio da legalidade estabelece que o administrador só pode atuar conforme a lei, diferentemente dos particulares que podem fazer tudo, desde que não esteja proibido. Voltemos, nossa quinta questão, letra B de bora passar. Beleza? Então, dessa questão, vale aqui o acréscimo que eu não tinha comentado ainda sobre a exceção à publicidade, a concepção do Estado segredista, né, o sigilo previsto em assuntos públicos também. Beleza?
Muito bem, muito bom. Questão 6, mais uma da FGV, e essa questão é danada. Acompanhe comigo, questão 6. Os instrumentos consensuais, os instrumentos consensuais têm ganhado relevo, importância no direito administrativo moderno, diante da compreensão de que são mecanismos que atuam, que têm a aptidão para melhor promover o interesse público. Tal entendimento decorre da releitura, olha a questão como é danada, decorre da releitura de certo princípio da administração pública, considerado implícito na Constituição. O mencionado princípio é o da... A questão da dona FGV, ela começa meio embaçada, mas no final ela tem um comando que aí abre completamente as portas da percepção. Fica muito fácil, porque ele dá uma pista aqui. Quais desses, essa releitura, o que eu estou falando aqui é uma releitura de um princípio. E esse princípio é implícito. Então, que princípio é esse? E aí as opções? Aí fica, meu amigo, correr para o abraço. A letra E te chamando, quase como um imã para ser marcado. É o único desses que você não tem nenhuma dúvida que realmente é um princípio que está implícito. Cabareta comigo, esse é um princípio implícito que exatamente, a doutrina tem tido, como ele mencionou, uma releitura. Deixa eu tentar explicar isso melhor, porque esse argumento é para se prevenir de futuras questões, como apareceu na sequência. Essa questão é 24, em 25 já apareceu 2 vezes. Então, para aparecer em outras bancas também, é o mesmo na FGV. Qual é a ideia? Existe um princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Lembra que eu dizia que um dos pilares do direito administrativo é a supremacia do interesse público? Pois é, está aqui, o regime jurídico administrativo, que é um nome que se dá, para a gente traduzir aqui do juridiquês, regime jurídico administrativo, é um nome que se dá para o jeito do poder público exercer suas atribuições. Aí, para não chamar de jeitão, chama um regime jurídico administrativo, mas é isso mesmo. Esse jeitão do poder público ele é fundamentado em 2 ideias, 2 princípios, que inclusive estão implícitos. O princípio da supremacia, que eu mencionei há pouco, e esse princípio aqui, princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. Qual é a ideia raiz desse princípio? O interesse público, o interesse coletivo, não está à disposição do administrador. Porque, acompanhe comigo, se algo me pertence, está à minha disposição. E se me está à minha disposição, eu decido o que fazer quando quiser. Se algo é meu, está à minha disposição. Então, eu decido com o que fazer. Isso acontece com as nossas coisas, né? Nós decidimos o que fazer com elas. Mas com a administração pública, não é assim. O prefeito não é dono daquilo que administra. Ele não tem à disposição do interesse público. Então, não pode fazer de qualquer jeito, não pode fazer de qualquer forma. Então, a visão raiz desse princípio diria assim, inclusive, poder público, você não pode negociar com outras pessoas. O interesse público não pode ser aberto com essas vulnerabilidades. Só que, com o tempo, começou a se constatar que, às vezes, fazer acordos, atuar de forma consensual, é melhor para o interesse público. Então, seria uma outra forma de alcançar o interesse público, o interesse coletivo, possibilitando acordos. Acordos. Por exemplo, se a gente for na licitação, na lei de licitação, a nova lei, já antenada com essa nova percepção, diz o seguinte: se existe um conflito, um confronto, uma treta entre a empresa e um poder público, porque está lá, ninguém sabe exatamente se o valor é X, o valor é Y, a empresa fez uma calçadinha, aí diz que o poder público não fez a medição correta, e o poder público diz, fiz sim. Essa confusão, classicamente, vai parar onde? Na justiça. E, meu amigo, se isso chegar na justiça, o que vai acontecer com a calçada? Vai parar. Isso é bom para o interesse público? Não é. Então, o que é que começou a admitir? A lei traz isso. Vamos fazer um acordo.
Vamos chamar uma pessoa que não é o judiciário, vamos chamar um árbitro, uma pessoa que a gente escolhe, bota no contrato, e se der algum problema, ela vai dizer que está com razão. Pronto. É melhor esses acordos, porque acaba sendo mais simples, mais eficiente e melhor para todo mundo. Então, a ideia da consensualidade que ele fez menção aqui, ó, instrumentos consensuais, é uma nova releitura do princípio da indisponibilidade. E eu coloco aqui uma parte da doutrina. Nesse caso, a administração não está dispondo de um interesse que não lhe pertence, mas sim optando por um caminho mais vantajoso, eficiente para tutelá-lo. É exemplo disso, ó, previsto na nova lei de licitações. Beleza? Então é isso, é só para ficar ligado, porque a questão deu uma facilitada aqui no final, mas se aparecer em outra questão, você já sabe essa nova releitura desse princípio da indisponibilidade. Então, voltemos. Sexta questão, letra E. Sexta letra E. Muito bem, muito bom. Chega para cá, questão 7. CETRED, por exemplo. Essa pode estar muito bem no seu próximo concurso na área municipal, como foi para São Benedito. Vamos de questão 7, gente, que toca em um princípio, que é um princípio implícito, mas, olha, importantíssimo, importantíssimo em todas as bancas de prova, todas as bancas de concurso. Eu digo até mesmo, para você que vai fazer uma prova FGV, duvido que ele não esteja previsto na sua prova. Não caia, se não a questão todinha, pelo menos uma linha, sabe? Para citar uma banca de várias outras, como aqui, uma completamente diferente da FGV, CETRED. E olha o que ela está falando. Acompanhe comigo, vamos juntos, questão 7, diz assim: o princípio que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais, ou revogando-os quando inconvenientes e não oportunos. Quero ver o chat agora, hein? Que princípio é esse? Princípio que dá o poder à prefeitura, dá o poder ao DETRAN, dá o poder à MC, dá o poder ao UFC, sabe? A grosso modo, repartições públicas, deles mesmos se controlarem, perceberem os seus erros, seus equívocos e realizar o seu autocontrole. E o nome, vamos ver, e o nome desse princípio, gabarita comigo, é o chamado princípio da autotutela. Vamos esquematizar isso melhor? De olho na tela, olha esse card. Aqui, a representação de uma repartição pública qualquer, que pode ser qualquer uma dessas que eu mencionei. O órgão de trânsito na sua cidade, o hospital na sua função administrativa, o órgão de fiscalização, o órgão da vigilância sanitária, sabe? Tudo isso que a gente chama ainda na primeira aula, grosso modo, de administração pública. E cada uma dessas estruturas, cada uma dessas repartições pratica os seus próprios atos. Pois é. A repartição que produziu o seu próprio ato, ela mesma pode se controlar. Se ela constatar que praticou um ato, pisei na bola, cometi um auto, realizei um auto ilegal, eu mesmo vou desfazer. Eu mesmo tenho o poder de me controlar. Isso é o que se denomina, então, de princípio da autotutela. O princípio da autotutela permite, então, que a administração pública, ela mesma, aqui dentro, aqui mesmo, controle os seus próprios atos. Controle os seus próprios atos. E aí surgem duas figuras que também não têm prova de direito administrativo, sem elas. Eu vou falar melhor disso nas próximas aulas, anulação e revogação. Mas são duas figuras clássicas de controle que as repartições utilizam dentro de si. Eu só quero, nesse primeiro momento, essa primeira aula, mesmo para você que está chegando, para você que está revisando, lembre de quando eu vou utilizar uma e quando eu vou utilizar a outra. Mas os detalhes prometo com segurança de falar mais na frente. Anulação é quando essa repartição praticou um ato ilegal. Anulação é quando se estiver diante de um ato ilegal. Ilegal.
Se eu não estou enganado, aqui próximo em Pacajus, o órgão de trânsito, o agente de trânsito, antes de preencher um auto, ele cometeu um equívocozinho e acabou aplicando uma multa a quem dirigia um caminhão sem capacete. No final foi isso. Ele preencheu alguma coisa e a multa saiu nesses termos. Transitar com caminhão no centro da cidade sem capacete. Um erro danado. A pessoa não teve pena, não. Botou logo no Instagram. Aí pronto. Expôs lá, né? O erro flagrante, ululante do agente público. Aí o município, a repartição, né? Constrangida a partir disso, que era um ato ilegal, não tem como ser diferente, o que ele fez? Anulou. Anulou. A própria repartição anulou. Cláudio, mas nem sempre eles cometem esses erros assim tão grosseiros, é verdade. Por isso que, às vezes, é preciso que a gente recorra. Não sei se vai dar certo, se vai funcionar, se vai conseguir derrubar a multa, porque você está recorrendo. Mas é uma possibilidade também. É ou não é? Então, seja o próprio poder público fazendo de ofício, ele mesmo com uma iniciativa, ou porque alguém entrou com uma solicitação, o fato é que a própria repartição, a altura do ato, ela mesma pode se controlar, anulando os ilegais e revogação. A revogação são atos legais, é um ato legal, mas tem que ter um mas, né? Inconveniente ou inoportuno. Só abreviar aqui, tá? É um ato legal, mas inconveniente ou inoportuno. Por exemplo, o município concedeu uma pracinha que tinha ali próximo a um estabelecimento que alguém utilizasse para ser pequena mesmo, uma banca de revista. Pudesse instalar uma banca de revista, né? Aliás, elas estão cada vez mais raras, né? Bancas, e se tiver, já não vende mais revista, vende qualquer outra coisa. Mas, enfim, uma banca de revista. E o que aconteceu? Em frente a essa praça, começou a ter um grande hospital, um maior hospital da cidade, em frente a essa praça. E começou a ter muito trânsito. E a pracinha pequena, com aquela banca, ficava menor ainda. Então, o que o município pode fazer? Desfazer o município que concedeu, permitiu que utilizasse a banca de revista, desfazer o ato. E está desfazendo o ato de não poder mais usar a calçada, a praça, nesse exemplo, não porque estivesse ilegal, é porque não é mais conveniente, não é mais oportuno que ele continue naquela praça. Por quê? Porque o tempo, as coisas mudaram. Agora tem muito trânsito ali de pedestres passando, e a banquinha está atrapalhando aquilo. Então, o que o município pode fazer? Ele mesmo, revogar os seus próprios atos. Então, isso tudo, esse mecanismo em que a administração se controla, é o que nós chamamos na tela de princípio da autotutela, de autocontrole. No final das contas é isso, né? Princípio do autocontrole. Só um detalhe, isso não quer dizer que, eventualmente, um ato praticado aqui pelo Detran não possa ser levado à justiça. É possível que a justiça seja acionada em alguns contextos, especialmente se o ato estiver o quê? Ilegal. Vou voltar de novo no exemplo de uma multa do Detran. Detran aplicou a multa, aí recebi a multa e disse, rapaz, eu não estava no dia do auto da infração aí, da data da infração. Não estava. Certeza, certeza. Essa multa é ilegal. Vou fazer recurso para o Detran. Estou julgando agora meu recurso. O Detran disse que não vai desfazer a multa, não vai anular, mantém a multa. O que eu posso fazer? Posso entrar na justiça? Posso. Porque eu vou entrar na justiça, continuando a questionar a ilegalidade do ato. E aí pode ser que a justiça, provando que o carro estava numa oficina, pegar lá uma certidão, um depoimento, enfim. Pode, então, que a justiça, a partir disso, realmente não faz sentido, não tem cabimento, não há um motivo
para a aplicação dessa multa. Percebe? Então, o princípio da autotutela não exclui a possibilidade do Poder Judiciário ser acionado. É claro que atendidas algumas exigências, e especialmente para analisar se o ato é ou não ilegal. Mas, de qualquer forma, a administração pública pode ela mesma dizer: eu pratiquei, estou me controlando, eu estou desfazendo, estou me autotutelando, e isso é exatamente o que diz aqui a questão 7. Então, relendo o item, o princípio que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando, olha aí, quando ilegais ou revogando, quando inconvenientes ou inoportunos, é sim o princípio da autotutela. Beleza? Na tela, letra B de bora passar. Avançando, avancemos. Vem comigo, a questão 8. Bate. Questão 8. Um servidor público, ao tomar posse em um cargo de confiança, depara-se com uma situação em que um colega de longa data solicita a ele antecipação de um processo licitatório. Vixe, peraí. Um servidor, ao tomar posse em um cargo de confiança, e um cargo de confiança, depara-se com uma situação em que um colega de longa data solicita a ele antecipação de uma licitação, alegando que isso beneficiaria um amigo em comum. O servidor sabe que a antecipação da licitação pode configurar favorecimento pessoal e violação aos princípios da administração. Diante disso, qual deve ser a conduta ética mais adequada para o servidor? Olha que coisa, hein? Os desafios do servidor público, porque ele já se convenceu que tem que respeitar os princípios, mas o que convenceu ele sabe que é obrigatório. Mas as pessoas, de um modo geral, elas estão confundindo a situação de amizade com profissionalismo. E o servidor vai ter esse desafio. O que ele deve fazer a partir disso? De um pedido, então, de um colega para um favorecimento pessoal, o que ele deve fazer? Letra A, atender ao pedido do colega. Bora combinar. Bora combinar. Falso, muito falso. Letra B, ignorar o pedido e prosseguir com a licitação normalmente, sem comunicar a situação a nenhuma instância superior. Veja que, além do servidor público não cumprir o solicitado pelo colega, ele não pode simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. E se exige um trato com ele com a moralidade administrativa, de representar o chefe o ocorrido, não pode simplesmente fazer de conta que não era com ele. Falso, esse finalzinho aqui. Letra C, recusar o pedido do colega e orientá-lo sobre os princípios da administração, destacando a impessoalidade e a moralidade. Lembra que eu disse que o direito é o dever ser, é o que deveria ser, inclusive nessa circunstância perturbadora para o servidor, diante de um colega pedindo um favor nesse naipe, desse tipo. Mas essa é a resposta, exatamente, letra C, de churrascão da aprovação. Recusar o pedido. Interesse pessoal, então, impessoalidade. Não posso. E a conduta honesta, proba, é exatamente orientar e representar ao chefe do chefe. A letra D, encaminhar o pedido a um colega para o superior hierárquico, sem se manifestar sobre a questão, para que a decisão seja tomada por outra pessoa. Falso. Letra E, aceitar o pedido, mas apenas se o colega garantir que não haverá consequências negativas. Aí não, hein, Major? A nossa 8ª questão, gabarita comigo, letra C. Joia? Avançando, avancemos para a nossa, olha como passa rápido, a nossa última questão do encontro de hoje, 9ª questão, que é um assunto que é uma consequência do que a gente está falando aqui, que é o nepotismo. Essa questão caiu recentemente, concurso da Hemobras, para um dos cargos, e você vai perceber que essa prática, o nepotismo, ela viola vários princípios a um só tempo, sabe? Mas, Cláudio, me lembra aí o que é o nepotismo. Os cargos, de um modo geral, para serem
recrutados, para serem nomeados, precisam no concurso público. Mas esse cargo que existe no concurso público é o chamado cargo efetivo. Ocorre que existem outras exposições, como os cargos em comissão, que para alguém ocupar esse cargo não precisa de concurso. É a pessoa que tem o poder de nomear quem ela desejar para ocupar esses cargos, que são cargos de chefia, direção e assessoramento. E aí, o que é que a prática revelava ou revela? Revelava é que esses cargos estavam sendo preenchidos por parentes de quem indicou. Essa é a prática do nepotismo. Parentes, ou cônjuge, ou companheiro. Isso é um nepotismo. Nomear parentes ou cônjuge e companheiro para cargos que não precisam de concurso público. Ocorre que essa prática, ela viola vários princípios. Vamos colocar aqui os princípios que são violados com o nepotismo. O nepotismo, ele é vedado, proibido, vedação, porque viola vários princípios. Dentre eles, moralidade, princípio da moralidade. É ou não é? Nomear alguém simplesmente porque é parente. E a questão da moralidade está indo para o espaço. Como também princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Princípio da isonomia, e também o princípio da eficiência. Olha aí. Tal como a questão anterior, gente, pode ser que uma prática, ela viole a um só tempo, guarda isso, mais de um princípio. Isso é até comum. Uma conduta, sabe? Violar ao mesmo tempo moralidade, impessoalidade. A prática anterior do colega lá, ela violou a um só tempo impessoalidade e moralidade. E o nepotismo viola 4 princípios a um só tempo: moralidade, impessoalidade, isonomia e eficiência. E essa vedação ao nepotismo, ela acontece primeiro com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. A vedação ao nepotismo, ela é feita pela súmula vinculante número 13. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu vou voltar a falar sobre isso também na Lei de Improbidade Administrativa. Então, a gente já sabe o que é o conceito de nepotismo, sabe que ele está proibido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que essa proibição acontece porque o nepotismo atinge, afeta vários princípios. Bastaria um, hein? Mas viola vários princípios a um só tempo, você está constatando aqui. Beleza? Voltemos. Ele diz, olha a questão. Júnior, ocupante de um cargo de gestão na Hemobras, submeteu consulta ao setor jurídico para verificar a possibilidade de nomeação, ao Júnior aqui, nomeação das seguintes pessoas em um cargo de comissão sob sua subordinação direta. João, seu primo. E ele já diz, parentesco de 4º grau. Já cadê outra cor? A próxima pessoa, Ana, sua sobrinha, parentesco de 3º grau. Próxima, ele diz, e Carlos, seu amigo íntimo. Considerando a situação narrada e o Código de Ética, Conduta e Integridade da Hemobras, que dispõe sobre impedimentos para nomeação e casos de gestão, nesse ponto, o Código de Gestão diz a mesma coisa que a súmula, não podia ser diferente, assinale a afirmativa correta. Ele está perguntando quem poderá ser nomeado para o cargo. O João, primo, que é um parente de 4º grau, Ana, que é uma sobrinha, e ele diz, sobrinha, parente, 3º grau, o Carlos, seu amigo íntimo. Quais desses? Coloca no chat a resposta.
quais desses podem ser nomeados para esse cargo? Qual a resposta? Ó, a súmula vinculante. Olha a decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha o alcance dela. Ela atinge parentes, evidentemente, antinepotismo, né? Mas parentes até o terceiro grau. Até o terceiro. A nomeação, além de cônjuge, companheiro, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade, até o terceiro grau. Olha aí. Inclusive da autoridade nomeante, do servidor da mesma pessoa jurídica, investir desses cargos. Esses cargos que não precisam de concurso público. Viola vários princípios e também compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Essas designações recíprocas, gente, que ele faz menção aqui, ó, é o chamado nepotismo cruzado, o nepotismo mais gaiato, em que o secretário de saúde, sabe, tem vários cargos que ele pode indicar, lá para o posto de saúde X, Y, não é? Aí ele diz assim, não nomeio meus parentes. E o secretário de educação diz a mesma coisa, eu não nomeio meus parentes, né, para a escola tal, grupo escolar, não nomeio. Só que em off, por exemplo, eles nomeiam uns dos outros, os parentes uns dos outros. Por isso que é nepotismo, designações recíprocas. Nepotismo cruzado está proibido também. É porque a questão nem fez alusão, mas está proibido também. A questão cobrou basicamente aqui o nepotismo direto. Tanto que ele fala aqui, né? A nomeação das seguintes pessoas sob sua subordinação direta. Ó. É um nepotismo mais escancarado. João, pode? De boa. Por quê? Porque a proibição é parentes até o terceiro grau. Então, de acordo com o entendimento, o João, que é um parente de quarto grau, de boa, pode. Eita, Cláudio, agora eu preciso saber qual é o grau do parentesco. Gente, de uma forma geral, não. Porque ou eles vão dizer parentes de segundo grau, quarto grau, ou, na maioria das vezes, ele já vai colocar aqui qual o grau do parentesco. Já está te formando aqui. Primo legítimo, né? É parente nosso de quarto grau. E a gente tem a mania de chamar primo de segundo grau, né? Como se, não. Nosso primo legítimo é parente de quarto grau. Então, o João, primo, pode. Ana, sobrinha. Sobrinha é nosso parentesco em terceiro grau. Ele diz aqui, ó. Ela não. E Carlos, nem parentesco é. De boa. Então, quem pode ser nomeado? Olha o que diz a letra B. João e Carlos podem ser nomeados ao cargo. João e Carlos podem sim ser nomeados ao cargo. É para perceber? Tranquilo aí, não é? Por quê? Porque é exatamente de acordo com a súmula vinculante número 13. Beleza? Tranquilo? Está aí o nosso gabarito. Antes de finalizar aqui o nosso encontro, vale só dizer o seguinte, tá, gente? Que existe uma exceção à proibição do nepotismo. O próprio STF, anos depois de ter elaborado aquela súmula que a gente visualizou há pouco, está aí na tela, né? Ele permitiu que, se estiver indicando alguém para um cargo político de, por exemplo, ministro de Estado, o secretário de Estado ou municipal, o gestor nomeante, presidente, governador, prefeito, possa indicar até mesmo parentes, quem desejar, até mesmo parentes, desde que o parente que vai ser secretário de saúde, irmão do governador, por exemplo, atenda requisitos mínimos, possua atributos mínimos. Então, por isso que é provável que aconteça na sua cidade, da primeira-dama, cônjuge, né, do prefeito, seja secretária de assistência social. É ou não é? Se isso acontecer, segundo o Supremo Tribunal Federal, para esse cargo, pode o parente, pode o cônjuge, companheiro. Para outros, de um modo geral, está proibido, como nós vimos. Percebe? É como se nós tivéssemos a regra e tivéssemos uma exceção.
A questão foi de boa porque não tocou nas ressalvas, não tocou na exceção, nem mesmo no nepotismo cruzado, como nós vemos há pouco. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Fechando a nossa lista de hoje, nossa última questão da aula de hoje, 9, letra B. É isso. Questão a questão, item a item, com os cards e como mencionei, na sequência, você já vai ter acesso a esse material, esses mapinhas mentais e tudo mais. E, também muito importante, já na próxima aula, fica o convite da aula 2, em que teremos assuntos não menos importantes, fundamentais. Dessa vez, na aula 2, nós falaremos sobre organização da administração pública, mas aí a aula 2 já será exclusividade para os matriculados. Por isso, se você gostou dessa forma de abordagem, forma direcionada, objetiva e com os cards, pense, considere fazer parte do time B Concursos. Entre em contato, tá aí, inclusive, no WhatsApp, para a gente poder visualizar, ó, nas próximas quintas, os encontros sucessivos com as matérias do Gabaritando Direito Administrativo. Combinado? Certeza que eu espero vocês. Eu vou deixar aquele abraço para todos vocês que firmes e fortes ficaram do início ao fim, essa quase não, 1h30, né? Completando agora 1h30 de aula envolvendo o direito administrativo. Abraço, Angélica, Ismênia também, firme e forte, ver que vocês participaram. E lembrando, hein, dúvidas sobre qualquer desses pontos ou outros, entre em contato no nosso Instagram, que é a forma mais fácil da gente esclarecer os nossos pontos. E muito massa a participação de vocês. Estou vendo aqui, acompanhando também agora no chat. Beleza? Tá aí, ó, Central de Atendimento e B Concursos, exatamente o Zap para entrar em contato. Vou ficando por aqui, meus amigos, desejando a vocês firmeza de propósito para continuar, então, aqui. Firmeza de propósito para continuar decididos, acreditando que em 2025 ainda dá para gerar muito bons resultados. Bons estudos. Você, servidor, aquele abraço. Você, servidora, aquele abraço. Para frente vamos. Valeu, gente. Até a aula 2.